E você consegue documentar entendi. através de fotos, de exames com contraste, de tomografias específicas da retina, qual o estágio que está a doença. E sabendo disso, você sabe o melhor tratamento para cada etapa. A pessoa hipertensa também apresenta alterações nesses vasinhos, algumas doenças sistêmicas como o lúpus, doenças infecciosas, a própria sífilis, a tuberculose. Então, o fundo do olho mostra muito para a gente. Inclusive até mesmo quadros de metástase de câncer. Então, a retina ela fala exatamente como o seu organismo está. Então, sobre o diabetes, é uma doença vascular muito comum no nosso meio, a população cada vez se tornando mais obesa, então surge o diabetes tipo 2, então existe hoje uma epidemia, É verdade. por isso que nós temos esses números assustadores. Tá? Então, as campanhas públicas voltadas para a detecção precoce da doença, uma atenção primária a isso. Hoje você tem dispositivos e equipamentos hoje digitais, mesmo sem dilatar a pupila, não é? Quando você vai no oftalmo, ele pinga o colíriozinho, dilata a pupila. Mesmo sem isso, você encosta uma câmera, já sai em tempo real uma foto do fundo do olho que já vai para um centro especializado de leitura e já faz o screening numa barra. E muitos deles já chegam até com risco de perda visual, né? Não só no início da patologia. Então, o maior problema do diabetes no olho é a retinopatia diabética. Existem outros, que também é muito prevalente, e hoje com o envelhecimento da população é a cirurgia mais realizada do mundo, que é a cirurgia de catarata, de perda visual total. Perda visual total. Total. Sim. Que loucura você falar, a gente falar em perda de visual total, visão total no ano de 2025, é uma coisa que, né? E a gente observa muito, infelizmente. Está aumentando esse número, está diminuindo? O número de diabéticos está aumentando muito. Casos mais graves, a gente não tem visto tanto, mas tem muita gente com problemas. Atribui-se que os casos mais graves tenham diminuído por conta, hoje, dos medicamentos mais eficazes. A população, teoricamente, deve estar tendo um acesso melhor e também, hoje, com os exames complementares e com alguns tratamentos com laser, com aplicações dentro do olho, conseguem evitar formas mais avançadas. E hoje esse tratamento de injetáveis, que são as drogas antiangiogênicas, já está disponível na rede pública. Mas muita gente, às vezes, demora para chegar nesse tratamento. Então ainda tem bastante caso grave, mas não na mesma proporção do crescimento do número de diabéticos. Essa foi a discussão do estudo, que mostra que a população de diabetes duplicou, mas felizmente os casos graves não aumentou na mesma proporção. Não é que eles não tenham aumentado. A gente não está numa realidade bacana. Tem muita coisa a ser feita. Então nós temos o Ora Oftalmologia, que é o hospital que eu sou sócio, junto com meu primo Alexandre, meu primo César e Amanda, basicamente um hospital dia familiar, que tem toda a estrutura para atendimento desses casos, através dos exames complementares. Tudo é feito na nossa estrutura, tudo em tempo real, já sai o diagnóstico e lá mesmo nós realizamos os tratamentos, ou com laser, ou com aplicações e muitas vezes até mesmo cirurgias de fundo de olho para hemorragias, para descolamento da retina. Então, tratando no momento certo, você tem ferramentas para manter a pessoa enxergando para o resto da vida. Então, não deixe de procurar o oftalmologista. Mesmo muito importante. Doutor, mas eu descobri o diabetes há 6 meses. Tem muitos casos assim. Há 6 meses eu descobri o diabetes. Beleza, vamos fazer a foto do fundo do seu olho, vamos analisar. Você abre a foto para o paciente e fala assim, doutor, isso aqui é doença de no mínimo 5 ou 6 anos. Que é silenciosa, como você disse. Você tem diabetes 5, 6 anos. Pode procurar o seu nefrologista, porque o vasinho que está aqui no fundo do seu olho, na sua retina, é igual ao do seu glomérulo no rim. Então, esse vasinho ele também já tem alteração. Pode fazer exame do rim, que já começou a ter perda de proteína na urina. A circulação das coronárias, a circulação periférica, que é o pé diabético. O que é o pé diabético? É quando entopem os vasinhos da periferia, da ponta dos dedos, ponta dos pés, e, consequentemente, o nervo precisa de oxigênio e nutrientes que esse vasinho leva. Esse vasinho entupiu. O nervo para de funcionar. Então, a pessoa ela fica com as pernas, os pés, anestesiados. Aí, qualquer machucadinho que ela faz, ela não percebe. Então, começa a ter o pé diabético. Além disso, não chega antibiótico, porque o vasinho
tá entupido, o remédio não chega. O pé começa a ter um processo infeccioso grave que muitas vezes leva até mesmo à amputação do membro. De artelhos, depois do pé, depois do tornozelo e até a coxa. E a gente vê casos assim, né? E é muito triste, porque é possível detectar precocemente e fazer o tratamento, evitando uma série de problemas. Imagina você, um arrimo de família de 30 anos, eu já vi vários casos assim. Geralmente, o de 30 anos geralmente é um diabético tipo 1, que é insulino dependente, que já às vezes, desde mais jovem, já descobriu. Então, depois de 15, 20 anos de doença, a maioria já tem problemas relativamente graves na retina, que vai perdendo a sua visão, ele não consegue mais trabalhar, ele tem dificuldade no seu afastamento do INSS, ele tem que cuidar da esposa, mais 2 filhas ou 3 filhos, e isso acontece com uma certa frequência. E é um ônus muito grande para o Estado. Porque cada dólar gasto com prevenção, você poupa 10 no tratamento. Né? Atenção primária. É isso que está sendo feito no Instituto. Fazendo a detecção nas escolas de crianças que não estão enxergando, proporcionando o óculos não só para isso, mas para o desenvolvimento intelectual da criança. O seu aprendizado na escola, seu convívio social, né? Que hoje, com esse universo aí de redes sociais, de eletrônicos e uma série de coisas, a gente perde um pouco do controle educacional dos filhos. E a escola tem um papel fundamental nisso, para segurar. Nossa, eu fiquei impressionada. Eu sempre peço o exame de diabetes e dá negativo, mas é o exame de sangue normal, né? É, a glicemia de jejum que você faz... E o pode não ser fato. E o melhor exame, porque pode ser um falso negativo. Deu negativo naquele dia lá, mas você vem apresentando picos glicêmicos em determinados momentos do dia e muitas vezes você pode sim estar desenvolvendo o diabetes. Então existe um exame chamado hemoglobina glicosilada, que é a hemoglobina glicada, que ela faz uma média dos últimos meses da sua glicemia. Então dá um dado em percentual. Até 7% é tido como normal, acima de 7% pode ter certeza, você está apresentando uma média de glicemia elevada. E com isso, dei o exemplo de como funciona a doença, a patologia no vaso, você está com seus vasos cheios de álcool, mas um álcool muito lesivo, que é o sorbitol. É toda uma cascata bioquímica. E se eu falar e fizer um exame, você consegue detectar através do exame da vista? Sim, importantíssimo. Não só isso. Muitas vezes eu falo para o paciente, você tem hipertensão arterial. Eu falo, doutor, não tem de jeito nenhum, é 12/8, 12/8. Eu falo assim, então você procura o seu cardio, seu clínico, você é hipertenso. Não dá outra, batata. Vai lá, faz, aí começa a tratar. Que loucura, é uma pessoa que podia ter um infarto dali a alguns meses, ou um AVC... E a pessoa não sabe, e a silenciosidade das doenças. O diabetes, a hipertensão arterial, no caso da oftalmologia tem uma doença silenciosa gravíssima, que é o próprio glaucoma, que vai havendo progressivamente a perda das fibras nervosas, porque o olho é como uma câmera, as 2 lentes que eu falei, a córnea e o cristalino focalizam a luz na retina, dentro da retina são células que são neurônios, como no nosso cérebro. E ali inicia-se um processo fotoelétrico. É como se fosse a transformação da energia luminosa em energia fotoquímica. E com isso, existe um estímulo elétrico para o nervo óptico que percorre todas as vias neuronais até chegar no córtex da visão. Então, o nervo óptico funciona como se fosse um fio de condutividade, tipo uma fibra óptica, com várias fibras. O glaucoma é quando essas fibras vão se perdendo progressivamente, a pessoa vai perdendo o campo de visão. É uma outra patologia que a gente acha a gente acha uma patologia perigosíssima, que ainda tem muita gente sem diagnóstico adequado, tem gente sendo tratada sem ter glaucoma e tem gente que tem glaucoma avançado que não está sendo tratada. Então é um problema muito sério, é uma loucura. E muita gente perdendo visão pelo glaucoma também, que é a segunda causa de cegueira maior no mundo hoje também. Então, é outro lado. Por isso que o fundo do olho, nessa avaliação, eu avalio o nervo óptico, avalio os vasinhos da retina, avalio a vitalidade das células, correlaciono com quanto você está enxergando. Se preciso for, é feito um exame que
com contraste que analisa todos os detalhes da circulação e até mesmo uma angiotomografia sem contraste, que é um aparelho que faz a medida de todas as camadas da retina, dá para visualizar quase um neurônio, e o tomógrafo reconstrói a árvore circulatória vascular dessa retina, e o tomógrafo faz a leitura do deslocamento das hemácias dentro do vaso e reconstrói essa árvore lá atrás, mostrando loucura, se você tem essas alterações. É muita evolução. Eu vou lá fazer esse exame. Tem que Acho fazer. que eu nunca fiz. Precisa fazer. A gente vai gravar lá fazendo o exame, mostrando. Para o pessoal entender. É verdade, porque é uma coisa complicada, né? Demais. E é importantíssimo. Ô, Luca, a visão é um sentido que nos provê 80% do nosso contato com o mundo. 80% do nosso contato. Então, a gente que trata de deficientes visuais graves, eu estou há 25 anos na oftalmologia, desses 25 anos... Começou com 15, doutor? Tem uns aninhos a mais ainda. Comecei com 15. Não, eu comecei depois de formado com 26, eu já fiz 50. Bem vividos. Bem vividos. Enfim, e 18 anos desses 25, eu trabalhei na rede pública, trabalhei no SUS, fui coordenador de estágio, de residência, então eu vi um volume muito grande de casos, operei muitos casos de retina, acho que foram mais de 5 mil casos que eu fiz, então isso me deu uma bagagem muito bacana para poder resolver, mas o mais importante não é resolver na ponta, nos casos graves, é fazer a prevenção adequada. Claro, com certeza. É uma coisa linda, você... poupa essa pessoa, poupa a família, poupa os filhos, poupa todo mundo. Então, não custa nada uma vez ao ano, pelo menos. Uma vez ao ano. Faz uma avaliação oftalmológica. Porque a mulher vai no ginecologista uma vez ao ano, faz não sei o quê, tem que ir no oftalmo também. Tem. Porque existe... Quando iniciou-se a oftalmologia, não era nem oftalmologista, era oculista. Então, imaginava-se que... O oculista, o nome já diz, né? Óculos, né? Vou lá, vou ver meu óculos, no máximo, né? O Dordólios que eles falavam na época, tem todo um linguajar de época. A gente gosta de ler muita história de como que houve a evolução. Tá com Dordólio. Dordólio, é uma conjuntivite, alguma coisa assim, um terçol, não é? Só que hoje, com as ferramentas que nós temos, nos últimos 15 a 20 anos, a oftalmologia foi a área médica que mais evoluiu em tecnologia, tá? Evoluiu demais. Hoje, a farmacoterapia, as drogas novas que surgiram para tratamento de várias doenças que até 2005 nós não tínhamos o que fazer, eu acompanhei toda a evolução farmacológica desde o início do tratamento das drogas que você aplicava dentro do olho. Antigamente era mais colírio, via oral, e depois de um tempo surgiram as drogas injetáveis, né, que você injeta dentro do olho, para que haja uma atuação direta